Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Ibovespa apresentou aqui uma queda de 1,39%. Registro que já todas as ações saíram aqui do leilão de fechamento. Se tiver alguma, ainda tem um ou outro ativo para sair do leilão de fechamento, então pode ter uma leve alteração nesses 1,39%, mas enfim, Ibov devolvendo uma parte da queda da alta do pregão de ontem, ou seja, um candle forte de baixa, pregão atrasado, tivemos forte alta no pregão anterior e agora movimentação para baixo. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, traz a possibilidade de se gerar fundo aqui nessa região. Será importante ter uma hora de pregão proporcionando aqui um fundo ascendente no G60 com nova máxima na hora seguinte para aumentar a expectativa de ainda ter aqui algum movimento de alta no gráfico diário. A perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de buscar novamente um patamar aqui mais próximo de suporte, 81.675. O próximo nível seria 80.804 e depois 80.000 número redondo. Na sequência, futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência, tá? Aproveite também para se inscrever no canal aqui e receber as notificações aí de forma gratuita no seu celular, de novas análises, de novos vídeos de aprendizado. Futuros, gráfico de 60 minutos para o mini índice, acabei de mencionar aqui no G60 do Ibov, algo semelhante a se proporcionar aqui a sinalização de um fundo, ou seja, abre o próximo pregão subindo, vem para cima de um patamar aqui de 83.370, ficaria com um cenário um pouco mais interessante para se trabalhar na ponta compradora. Por outro lado, abre aqui subindo, bate nessa região, já gera alguma sinalização mais relevante para cima, ou mesmo para aqui, proporciona um topo no G60 nessa região aqui que eu estou destacando aqui na faixa de 83.855, um topo descendente, aí volta a ficar um pouco mais para a ponta vendedora, ou mesmo se abrir de maneira um pouco mais forte para baixo, também seria uma das alternativas de avaliar ainda a operação na ponta vendedora, na expectativa do Ibov devolver completamente esse movimento aqui para cima. Mas a expectativa no primeiro momento seria justamente fazer algo nesse sentido aqui. Sinalização mais relevante para cima que pode acontecer de movimentação de alta, inclusive no gráfico diário, e retomada da tendência de alta aqui no gráfico intraday, no G60, seria justamente romper essa região aqui, uma região importante de resistência que foi respeitada no pregão de hoje, tinha sido respeitada no pregão anterior, 84.470. Então essa faixa aí de pontos vindo aqui para cima desse patamar é o que se encaixaria mais um cenário apropriado para a ponta compradora aí no gráfico intraday. Na sequência vamos aqui para dólar, mini dólar no pregão de hoje, apresentou aqui uma boa alta de 1,16%, gráfico de 60 minutos para o próximo pregão. Fica aqui dentro de uma tendência, está dentro de uma tendência de alta, mas já fez aqui um movimento de subida. Está terminando o pregão com a sinalização de se ter algum tipo de correção. Dentro dessa sinalização de correção ficaria um pouco mais para a ponta vendedora. Caso já abra aqui para cima, aí voltaria a pensar mais na ponta compradora. Ou ponta compradora se abre caindo, gera aqui fraqueza na queda e já proporciona alguma sinalização para cima, ou seja, de um novo fundo ascendente no gráfico 60 minutos, também apoiaria um pouco mais a operação na ponta compradora. PETR4 no pregão de hoje, queda de 2,75%, bastante volatilidade nesse momento. Petro gera que também, se a gente olhar para o G60, a possibilidade de gerar fundo ascendente, é uma das alternativas se buscar uma compra de curtíssimo prazo em cima da Petro, mas nesse momento para swing trade não está encaixando para mim uma entrada em cima desse ativo, apesar do cenário gráfico mais interessante, apesar da tendência de alta no semanal, a tendência de alta ainda no gráfico diário, fica um pouco mais ainda com essa sinalização aqui para ter um movimento para baixo, o risco um pouco maior e o tamanho do stop desse risco um pouco maior aqui no gráfico semanal, ideal que tivesse um stop mais curto pelo gráfico diário para arriscar uma operação na ponta compradora. Então nesse momento não encaixa a entrada para mim. Na Vale 3 pregão de hoje, queda de 1,79%, fechamento muito próximo da mínima. Então ela fica no mesmo formato que eu estou mencionando nos ativos. A possibilidade de buscar uma compra se proporcionar aqui um fundo ascendente no G60. Mas o mais interessante até na Vale 3 seria a gente ver o papel que tinha fechado num pregão passado acima desse nível, batendo aqui em cima de um patamar de resistência, seja desse nível aqui de fundo anterior com esse topo aqui anterior. Se essa ação conseguir superar a máxima do pregão de hoje, reforça uma chance de buscar até uma entrada com stop abaixo da mínima desse candle. Seria uma das alternativas de entrada, que seria basicamente comprar um pivô de alta no G60 com stop abaixo da mínima deste fundo aqui
tecnicamente faria sentido aí essa posição em cima de Vale 3. Mas vamos aguardar a abertura do próximo pregão para avaliar a possibilidade de uma entrada no ativo. Se abrir caindo, ainda traz a chance de se arriscar compra aqui no fundo ascendente pelo gráfico de 60 minutos, trabalhando com stop um pouco mais curto. Itube 4, pregão de hoje também, pregão de queda 2,37%, ou seja, o mercado gera um certo otimismo no pregão passado, já abre o pregão até de forma positiva, e o Bovespa abriu de forma positiva e perdeu força no decorrer do dia. Então a gente pode ver aqui a Itube 4 que não conseguiu superar esse topo anterior no G60 e perdeu bastante força. Arriscar uma operação na ponta compradora de swing trade nesse papel, para mim o ideal é que venha um pouco mais essa correção aqui, se prolongue um pouco mais em relação a esse último movimento de subida, para arriscar alguma operação mais interessante na ponta compradora com stop mais curto possível aí em cima de Itube 4. ESTC3, recomendei compra nesse ativo. O ativo gerou um movimento muito forte para cima, rompeu todos esses topos aqui anteriores, voltou nesses topos anteriores, principalmente nesses dois topos aqui no gráfico diário, testou essa região, gerou um candle forte para cima e no rompimento dessa região, que seria basicamente uma correção de 3 candles e rompimento aqui dessa máxima, para mim seria uma das possibilidades de entrada. Essa ação então, essa recomendação foi então executada nos R$ 36,00, passando aqui os valores da entrada, R$ 36,00 com stop em R$ 34,94. O stop eu procurei trabalhar com stop da seguinte forma: ativo gera uma correção, gera um pivô de alta no G60, faz a entrada no G60. Se voltar para baixo desse nível não seria algo interessante, ou mesmo se abre amanhã subindo e perde essa mínima aqui, essa mínima de um novo fundo ascendente, que seria basicamente a mínima do pregão de hoje, seria o ponto de saída aí dessa posição, ou seja, gerou uma possibilidade de rompimento e volta aqui para baixo, pode trazer uma correção um pouco maior no tempo, para se buscar uma entrada um pouco mais na sequência em estácio. Então, essa operação aí com stop 34,94, tem objetivo em 38,12, risco de 2,94% e alocando 12% do capital total. Semanal dela é interessante, faz uma correção, faz um movimento de subida, mais um movimento de correção e rompeu forte, que eu já destaquei pelo gráfico diário, rompimento forte de toda uma zona de resistência. Então, dentro desse cenário, a expectativa maior seria para cima. Então, por esse motivo, optei por arriscar aqui uma entrada com stop um pouco mais curto ali pelo gráfico de 60 minutos. Sanepar, recomendei compra. O ativo já tinha recomendado compra aqui, que ela terminou não andando, a gente saiu basicamente no 0 a 0 depois que ela fez esse candle e não conseguiu confirmar. Saímos basicamente no 0 a 0 dessa entrada e agora eu recomendei novamente. A minha expectativa em cima desse ativo é de tentar pegar uma melhor relação risco-ganho de um possível rompimento de toda essa região aqui de resistência do gráfico semanal. E devido à forma como ela veio caindo aqui de forma mais fraca, a superação da máxima pregão de hoje foi que me acionou aí a possibilidade de buscar entrada nesse papel. Já estava até um pouco acima dos 57,97 quando eu recomendei a entrada. Essa entrada foi executada e eu trabalhei com stop abaixo dessa região aqui, dessas mínimas aqui. Ou seja, não seria interessante o papel gerar sinalização de fundo, que terminou sendo fraca a sinalização porque fechou aqui para baixo, e voltar aqui para baixo desse nível. Ela chegou muito próximo de acionar o stop dessa operação, o stop localizado em abaixo de 57,03 em 56,99. Colocando aqui os valores: entrada 58,01, recomendação para entrada 58,01, stop em 56,99, objetivo na faixa de R$ 60,05, um risco de o tamanho do stop é 1,76%, alocando 20% do capital total. Então, esse ativo da mesma forma, se abrir aqui subindo, gerar alguma sinalização de alta, não seria mais interessante voltar para baixo dessa mínima aqui, até mesmo se voltar para baixo do 57,03, como é muito em cima dos 56,99, não faz muito sentido alterar esse stop, a não ser que o book esteja um pouco mais cheio nessa região dos R$ 57,00. Na sequência, então, vamos aqui comentar Cosan CSAN3. A CSAN3 é uma posição que a gente também está com ela em aberto, são as duas posições que foram abertas no pregão passado. Fechou aqui estável, menos 0,2%. E dentro esse candle de indefinição que se formou, olhando ali para o G60, ela veio aqui nessa região, conseguiu superar aqui essa máxima, mas respeitou essa zona de resistência, proporcionou um movimento de baixa e terminou proporcionando um fundo no G60. Então, na minha avaliação, não seria mais interessante ela voltar para baixo desse nível. Então, dentro do que foi comentado, essa operação aí traz a possibilidade de se trabalhar já com stop aqui na faixa abaixo da mínima pregão de hoje, 43,91, que eu vou estar de olho aí na abertura do próximo pregão. O IS3
o S3 algo semelhante, a ativo conseguiu começar até bem ali o pregão, vir aqui para cima, mas da mesma forma como aconteceu com o mercado, foi perdendo força no decorrer do dia. Terminou de forma estável em R$ 3,90. Também aqui a perda da mínima do pregão de hoje com essa sinalização aqui de fundo no G60 seria um dos pontos de possível saída. Vou ficar atento aí a partir do próximo pregão. Mas a expectativa desse papel, da entrada, é da continuidade desse movimento de subida. Por esse motivo avaliarei essa possível perda de R$ 13,78, caso ela venha a acontecer no próximo pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o pregão desta quinta-feira.